onde nós tivemos um aumento de 15,6% na soja nos últimos anos. Mas não podemos deixar de falar que também há presença em outros grãos dentro de Mato Piba. Claro que, justamente porque agora a gente vai para a segunda parte da aula. Aqui a gente vai falar sobre a produção extrativista do país. De fato, nós temos uma forte riqueza em minerais, porque principalmente os minérios brasileiros, eles vêm de escudos cristalinos. Eu quero botar um mapa de escudos cristalinos e depois eu posso botar do lado o mapa de províncias mineralógicas. Parecem, na verdade, ter o mesmo nome, né? E aí você tem, por exemplo, tem o escudo do Brasil Central, a província do Xingu. Então nós temos esses nomes diferentes. Então eu vou botar um do lado do outro para que vocês possam equiparar e ver o nome dos escudos em relação aos nomes provinciais. Tá? Dá uma olhada aí, foca aí. Volta aqui para mim, se liga. Agora que você já viu os escudos, você também viu as províncias. Agora a gente vai comentar mais sobre as províncias mineralógicas. Aqui a gente vai tentar identificar as suas províncias de minerais, além das produções justamente dentro dessa região aqui do Brasil no geral. Na Amazônia, a grande produção extrativista, por muito tempo, foi as drogas do sertão sobre o Vale do Rio Amazonas. Produção de cacau, produção também de canela, pimenta do reino, guaraná, principalmente na região do Vale do Rio Amazonas. No início do século XX, a gente tem a produção de látex, justamente na Amazônia Ocidental, no qual gera até o chamado Tratado de Petrópolis. Depois nós temos as expansões de madeireiras na década de 60, com uma forte entrada a partir dos anos 90, tá? Justamente nessa região. Mas eu quero dar destaque a uma produção já exaurida, então já não tem uma forte produção, principalmente nessa região de manganês, a chamada Serra do Navio. Aqui nós tínhamos a produção pelo capital internacional da chamada West Blatten, no qual entra como capital privado pelas indústrias de comércio de mineração, entende? Comércio de mineração, justamente nessa região aqui, ó, da Serra do Navio, onde tinha uma produção prevista para mais de 50 anos, uma produção de manganês. Porém, já nas décadas de 90, já estava se tornando muito difícil a retirada de manganês, no qual estava gerando alto custo, no qual não estava fácil a sua extração. Então, a gente já diz que é exaurido ao processo econômico. Então, hoje, o manganês ele não tem uma forte extração dentro dessa região, mas por muito tempo, durante o século XX, meados para frente, teve, através da escoação, do escoamento através do Porto de Santana pela Estrada de Ferro do Amapá. Lembrando que foi até construído uma grande hidrelétrica chamada de Hidrelétrica Coaraci Nunes, a hidrelétrica do Paredão, justamente para bancar parte desse projeto e exportado principalmente aos Estados Unidos. Principalmente tudo que é produzido para fora do Sudeste tende a ir para o exterior, porque é muito custoso trazer para o Sudeste, já que a gente tem o quadrilátero ferrífero produzindo principalmente ferro e manganês para a gente. Então, tirar o manganês, trazer para cá, não, já jogava para fora, justamente para os Estados Unidos. O Polo Carajás, que marca o grande projeto Carajás, que a gente vai conversar muito mais à frente na região justamente amazônica, uma aula sobre a região amazônica. Aqui eu tenho uma forte produção de ferro, aqui eu tenho a maior reserva do mundo de ferro de alto
teor. Então a maior reserva do mundo, justamente de alto teor de ferro, é Carajás, com a maior produção a céu aberto. Então essa forte extração aqui, ó, de ferro na região de Carajás se deu principalmente pela West Steel e a Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce hoje sendo a de maior capital de extração dessa região. E foi construída até uma hidrelétrica para bancar o projeto chamado de Projeto Halo Norte, onde parte da energia vinha para Carajás e parte seria justamente para o Vale do Rio Trombetas. Aqui, ó, com a construção dessa hidrelétrica de Tucuruí, eu pude beneficiar e dar infraestrutura para algumas cidades do leste e do sudeste do Pará, como o caso de Carajás e Marabá, entende? Marabá é o início da estrada de ferro Carajás, então cresceu muito como centro regional. Carajás também com um destaque para um conflito que acontece chamado de Eldorado do Carajás, conflito que se expandiu sobre toda essa região aqui devido ao crescimento econômico e à posse de algumas terras. Durante o governo FHC, em 1996, 97, acontece uma guerrilha no qual tem uma quantidade de humanidade, de fato, dezenas de mortos justamente nessa região. Claro que esse centro regional de Marabás, o centro aqui, ó, da estrada de ferro Carajás, liga Marabá até o porto de Itaqui. Desculpa pela tosse que eu tô meio mal. Além também das fazendo São Luís uma metrópole, justamente porque é o final, é escoado pela estrada de ferro Carajás até o porto de Itaqui, que fica na Ponta da Madeira, em São Luís do Maranhão. Destaque também para o Vale do Rio Trombetas. Aqui, ó, com a forte produção de bauxita nessa região aqui, ó, justamente do norte do país. A sua produção fica em Oriximiná. E aí toda essa bauxita é transferida a Barcarena, onde tem usinas que fazem um beneficiamento, transformando isso em alumina e aí de fato sendo exportado pela estrada de ferro Carajás até o porto de Itaqui para o exterior de fato. Se liga que essa produção em Barcarena depende muito dessa hidrelétrica de Tucuruí, já que produzir alumínio eu dependo muito de energia, um gasto absurdo de energia. Eu preciso chegar a quase 2.800 graus Celsius. Isso não se consegue com carvão. Então você tem que utilizar fótons elétrons para gerar toda essa energia de aquecimento das grandes caldeiras. Então o projeto Albrás e Halo Norte, na verdade o capital é da Albrás e o projeto Halo Norte, bancam justamente essa retirada de bauxita no interior amazônico, no Vale do Rio Trombetas. No sul do país, a forte extração através da mata de araucária, através do pinheiro do Paraná e Embuia, se tornando uma das florestas mais devastadas do país. E o carvão mineral nas regiões, produções carboníferas de Criciúma, com a maior produção nacional. Também aqui no meio do Pantanal mato-grossense nós temos o maciço de Urucum, que é de capital da Metalmate, que é o capital da Vale do Rio Doce, o Pantanal justamente na cidade de Corumbá, Mato Grosso do Sul. Com a forte produção de ferro e manganês subaproveitada. Hoje essa produção ela não é tão válida, principalmente devido ao alto custo. Transferir esse ferro e manganês pela hidrovia do Mercosul, a hidrovia do Mercosul ela é cara, porque ela é lotada de eclusas, principalmente para fora do país. Taxas aduaneiras, o custo de produção, isso aumenta o custo de produção, no qual tornam bem subaproveitado uma das maiores reservas do mundo de manganês nessa região do maciço de Urucum. Então a distância com o grande centro consumidor, a dificuldade de escoamento gera uma produção de fato mais restrita no maciço de Urucum. Quadrilátero ferrífero, essa daqui com as maiores produções nacionais, já que está no Sudeste. Então fica muito fácil extrair. É um quadrilátero que pega Sabará, Santa Bárbara, Mariana e Congonhas. Aqui fica o fato de Belo Horizonte. Aqui fica o fato de Belo Horizonte. Aqui Brumadinho fica um pouco mais para o lado. Aqui eu tenho um quadrilátero ferrífero justamente onde eu tenho uma forte
produção de ferro e manganês, tá? Para abastecer grandes usinas em todo o Sudeste, como o caso da CSA, CSN, Usiminas e a Cosipa, que fica em Cubatão. A estrada de ferro Vitória-Minas, a estrada de ferro da Vale do Rio Doce, liga justamente essas regiões de Vitória até o Porto de Tubarão, que fica no Espírito Santo, tá? Nessa região aqui, ó, o Porto de Tubarão em Vitória, Espírito Santo. E também a estrada de ferro Minas-Rio, que liga até o Porto de Sepetiba, aqui no Rio de Janeiro, que fica na Baía de Sepetiba, justamente no município de Itaguaí. Então, eu tenho uma maior produção de ferro nessa região aqui, ó, do sudeste do país. Aqui fica a maior produção de céu aberto, aqui essa produção já é no interior, entende? Ou seja, já é em profundidade, com o seu escoamento para o Espírito Santo e Rio de Janeiro, com também produção de manganês e ferro para as usinas, né, de fato, do Sudeste. Então, se eu pudesse falar sobre todas as províncias mineralógicas, a do Xingu é onde nós temos as maiores jazidas mineralógicas. Pegando o caso de Carajás, Trombetas, aqui eu botei Trobetas, né? Mas aí seria Trombetas. Será que eu consigo apagar aqui rapidamente e botar? Eu acho que sim, ó. Aqui, Trombetas. Pronto, perfeito. Aqui, ó, eu tenho a Mantiqueira, e aí o caso da Mantiqueira, muito claramente, deixa eu botar o I, aqui eu saí comendo um monte de letras. A Mantiqueira com o quadrilátero ferrífero, então a província mineral da Mantiqueira com o quadrilátero ferrífero, e, na verdade, a da chamada Guiana Meridional, tá? De fato, a Guiana Meridional, próxima à Guiana Francesa, né? Meridional, gerando a Serra do Navio. Além também da província mineral do São Francisco, tá? De fato, pegando produção de cobre na Bahia. Aqui, ó, muito claramente que está dentro da bibliografia. Além de Salmarim e Gesso no Rio Grande do Norte, urânio no Ceará e na Bahia, além também de Babaçu e Carnaúba, as grandes árvores da Mata dos Cocais nos trechos de Piauí e Maranhão. Então aqui está a produção extrativista no Brasil para vocês. É muito bom lembrar as suas províncias, lembrar o que é produzido e suas formas de escoamento e exportação, tá? Onde é províncias, escoamento, importação e exportação e o que é produzido. Espero que vocês tenham entendido a produção agrícola do país, a produção extrativista do país, porque agora a gente vai matar exercício. Não vou falar muito, joga o exercício na tela. Produção agrícola municipal 2017. Aí você pode ver que a cana-de-açúcar toda concentrada em São Paulo, basicamente. Produção agrícola municipal de manga, e aí você pode ver que é bem dividido, tanto trechos em São Paulo, mas com uma grande mancha escura, pegando ali trechos da Bahia, principalmente, né? A produção agrícola, Bahia e um pouquinho do Pernambuco. A produção agrícola nacional para os mercados internos e externos parece como um ponto fundamental ao produto interno bruto nacional. Sobre as culturas de cana-de-açúcar e manga, é correto afirmar: pouco concentrada espacialmente, a cana-de-açúcar é uma cultura permanente, voltada para exportação. Galera, como a gente viu na aula passada, a cana-de-açúcar é uma lavoura temporária e ela está concentrada basicamente em São Paulo, então a A não pode ser. A manga é uma cultura permanente e tem importante produção nas áreas irrigadas do Nordeste. Sim, galera, principalmente nas áreas de Petrolina e Juazeiro, com frutas irrigadas. Claramente, alternativa, volta à questão, alternativa B de bola. Volta aqui, próxima questão, vamos aí. O Brasil possui destaque mundial na exportação de minérios. O minério de ferro, manganês e a bauxita, importantes matérias-primas para indústrias siderúrgicas e metalúrgicas, estão entre os principais commodities do país. A seguir, estão enumeradas no mapa algumas das mais importantes áreas de extração mineral no Brasil. Assinale a alternativa que expressa a correta relação entre o minério e a sua localização no território brasileiro. E aí nós temos o mapa do 1 ao 5. Aí ele coloca, a área 1 refere-se à extração de ferro no quadrilátero ferrífero.
Não, galera, a área 1 que ele está falando provavelmente é a extração de ferro de Carajás, no leste do Pará. Não tem nada a ver. A área 2 situa-se uma das maiores reservas de manganês do mundo, o maciço de Urucum. Galera, correto, a área 2, justamente uma das maiores reservas mundiais. Eu acho que vale a pena colocar aqui, ó, uma das maiores reservas do mundo, tá? Eu tenho justamente nessa região aqui do maciço de Urucum. Suave ou não? De boa? Então, alternativa correta, volta a questão, alternativa B de bola. Tranquilo? Volta aqui, mais uma questão. Bota aí na tela. Aí nós temos as regiões 1, 2, 3, 4, 5. É sabido que o Brasil não prima por grande quantidade nem qualidade de jazidas carboníferas. A pouca ocorrência que o país possui está concentrada na região identificada com o número. Galera, a região que há produção de carvão mineral, volta a questão, a alternativa justamente 5, a alternativa é no sul do país. Volta aqui para mim, espero que vocês tenham entendido a aula de hoje, braba, preparei para vocês esse assunto, ó, de extrema importância. Então, se você não deu like no vídeo, aproveite esse momento, dá o like, compartilha justamente para o resto da galera. Além do mais, vai acompanhando as aulas anteriores. Caso tenha dúvida, pode lançar aqui que aos poucos eu vou estar tentando responder. Valeu, galera! Beijos e abraços, nos vemos até mais. Tchau, tchau.